Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Primeiro capítulo: Editais. Olha, analisando os contratos recentes de Porto Alegre, uma coisa que salta aos olhos é a organização de um concurso para professores. Sim, O valor estimado é alto, né? Mais de R$ 700 mil. Mas o curioso é que o custo final vai depender mesmo do número de inscritos. isso é uma variável chave, né? E falando em valores altos, a gente vê também a prorrogação da restauração lá do viaduto Otávio Rocha. Ah, sim, aquela obra grande. Exato. São quase 20 milhões de reais e o prazo foi estendido de novo, agora até o final de 2025. Nossa. E junto com isso, tem a manutenção dos terminais de ônibus, que também foi prorrogada. Mais um ano, custando aí uns 2 milhões e 300 mil reais. Fica claro que manter a infraestrutura que já existe é um desafio, né? E custa caro. Com certeza. E na área da saúde, o que você destacaria? Eu vi aqui a renovação do seguro dos veículos do SAMU. Isso, fundamental. O serviço de emergência, né? E também a compra de uma caminhonete nova adaptada. Mais de R$ 313 mil. É um investimento importante. E tem mais, né? A manutenção de um tomógrafo da Philips. Equipamento essencial. E quanto custa isso? Olha, mais de R$500 mil. São gastos, assim, recorrentes para manter o serviço rodando, né? Pesado. E ao lado desses gastos maiores aparecem umas coisas bem variadas, né? Totalmente. Tipo, licença de software, o Adobe Creative Cloud lá para o pessoal do desenvolvimento econômico. Peças para elevador no centro administrativo. Peça para elevador? Sim. E até, olha só, a inclusão de uma marca específica de feijão preto num registro de preços de alimentos. Bela dica. Feijão. Realmente mostra a complexidade que é abastecer toda a máquina pública, né? Do software ao feijão. Exatamente. E na cultura? Vi umas contratações diretas, sem licitação, aquela inexigibilidade. Ah, sim. 2 oficinas culturais, né? Uma de hip hop e outra sobre tradições gaúchas. Isso. Custaram R$ 37 mil e R$ 40 mil. A justificativa deve ser o notório saber artístico, né? Que a lei permite nesses casos. Provavelmente. Agora, mudando um pouco o foco, né, para o social e para o urbano, a educação infantil parece ser uma prioridade clara. Sim, muitas parcerias. Várias. Tanto para construir creches novas, tem um acordo com o Instituto Jama, por exemplo, Certo. quanto para comprar vagas em escolas que já existem, escolas privadas. Tipo a Bença, Girafinha Zona Sul, Crescer e Saber. Entendi. É uma estratégia meio dupla, então. Construir e comprar vaga para tentar dar conta da demanda, né? Zerar a fila. Exato. E além disso tem o Pacto pela Alfabetização, uma parceria com o Instituto Raiar. E isso já parece uma política mais estruturada, sabe? Focada na qualidade do ensino mesmo. Não só na quantidade de vagas, mas em como se ensina. Isso, na qualidade. E também vimos repasses via termo de fomento, que é aquele tipo de convênio para apoiar projetos de ONGs, né? Aham. Como R$ 50 mil para o Cerepal, que vieram de uma emenda impositiva. Ou seja, é uma verba que os vereadores destinaram especificamente para isso. Entende? Dinheiro carimbado. Exato. Outro ponto interessante são os aditivos, os ajustes, em termos de compromisso com construtoras grandes. Multiplan, Tenda. Ah, as contrapartidas por prédios novos? Isso mesmo. São aqueles acordos que definem o que a empresa tem que fazer de obra viária ou urbanização de praça, sabe? Como compensação pelos novos empreendimentos. Fica bem nítida a relação, né? O desenvolvimento privado puxa a necessidade de mais infraestrutura pública. Que é paga, em parte, pelo próprio empreendedor. Justamente. E ainda na área social, vi 2 parcerias que dispensaram o chamamento público, que seria o processo normal para escolher a ONG, né? Sim, uma com a FASO, um projeto Reconstruindo Saberes, e outra com a Santa Casa para melhorar o atendimento a idosos. E por que dispensar? Geralmente tem uma justificativa, né? Urgência ou a especificidade do projeto. Isso, deve ser algo nessa linha.
Agora, nem tudo é só firmar acordo, né? A administração também precisa fiscalizar e, quando necessário, punir. Sim, teve um caso, né? Uma multa. Uma multa de uns R$ 7.000 para a empresa Ágil Ltda. O motivo foi apresentar comprovantes de pagamento de encargos trabalhistas que não foram reconhecidos. Não é um valor gigante, mas sinaliza que existe um controle, né, sobre a execução dos contratos. Certo. E na área ambiental? A SME Mills, a Secretaria do Meio Ambiente? Eles publicaram várias decisões sobre multas. Algumas foram mantidas, confirmando as infrações, Ok. mas outras foram arquivadas porque o prazo para cobrar a multa já tinha passado. É o que chamam de prescrição. Mostra os dois lados da moeda na gestão desses processos, que às vezes demoram muito. Entendi. E o mundo das licitações? Sempre movimentado. Sempre. Teve edital da saúde que foi suspenso e depois republicado. Um julgamento que habilitou 2 clínicas para fazer tratamento de canal pelo SUS. Importante isso. Sim. E por outro lado, o DEMAI, o Departamento de Água, comunicou que está pensando em anular uma concorrência grande para reformar estações de bombeamento. Anular. Por quê? Parece que identificaram uma exigência no edital que poderia restringir demais a competição, limitar quem poderia participar. Entendi. Isso mostra que o processo de licitação não é uma linha reta, né? Tem idas e vindas, revisões, correções, para tentar garantir a melhor contratação no final das contas. Exatamente. Olha, olhando para esse conjunto todo de atos, compras, obras, parcerias sociais, fiscalização, licitações, a gente percebe a variedade imensa de frentes em que a prefeitura atua. É verdade. Vai desde o feijão no estoque até grandes projetos de infraestrutura, políticas educacionais complexas. Fica a reflexão, né? O que essa coleção toda de decisões administrativas, que parecem meio soltas às vezes, o que elas nos dizem sobre as prioridades reais e sobre os desafios mais urgentes da gestão de Porto Alegre nesse momento. Próximo capítulo. Documentos oficiais. Vamos começar direto com a Instrução Normativa 010 de 2025 da SMAP. Ela está definindo onde ficam os cargos em comissão e funções gratificadas, os CCs e FGs, né, dentro da secretaria. Exato. Ela pega aqueles decretos de estrutura, o 21.567 e o 23.186, e diz, olha, esse cargo aqui vai para essa diretoria, aquele outro para aquela coordenação. É basicamente o mapa da alocação. E é uma lista bem longa, né? Gabinete, assessorias, diretorias de gestão de pessoas, patrimônio, seleção. Sim, vai descendo nos níveis. Coordenações, unidades, equipes tipo DOPAS, CEDAF, CFOP. É bem detalhado. Por que será tanta especificação assim? É para não ter dúvida mesmo? Provavelmente. É fundamental para organizar o trabalho depois que a estrutura maior é definida. Formaliza onde cada um está, sabe? Para evitar qualquer ambiguidade. Entendi. E um detalhe. Ela é retroativa a 12 de agosto e cancela a anterior, a 009. Então eles ajustaram alguma coisa recentemente. Uma atualização, talvez? É o que parece. Uma correção de rumo ou um refinamento na organização interna. Faz sentido. E falando em como a máquina funciona no detalhe, olha só essa decisão do DMAE. Eles aceitaram um pedido para tirar uma meia falta de um servidor, um assistente administrativo. O João Henrique Fonseca Tavares, né? Matrícula 7181452. Isso. E o ponto é que a decisão foi baseada na manifestação da chefia dele. Pois é. Parece algo pequeno, né? Uma meia falta. Mas mostra como a palavra da chefia, formalizada num processo, tem peso para resolver essas questões do dia a dia funcional. Afeta diretamente o histórico do servidor, né? Com certeza. Não é só papelada. E nessa linha de impacto na vida das pessoas, temos 2 decisões lá do Previmpa, da Previdência Municipal. De isenção de imposto de renda, certo? Exato. Para a Luele de Souza, que é pensionista, e para Rosane Machado Rolo, servidora aposentada. As duas a partir de 1º de agosto. E eles citam a súmula 627 do STJ. O que diz essa súmula? Essa súmula 627 é bem importante.
Ela diz, basicamente, que a pessoa tem direito à isenção do IR por doença grave, mesmo que a doença só tenha sido descoberta depois da aposentadoria. Ah, entendi. Não precisa ter adoecido antes de aposentar. Isso. Então, Previmpa pega essa regra do STJ, olha as informações internas, os laudos médicos citaram os laudos 3112 e 3116 de 2025 e aí concede a isenção. É um processo que combina a lei com a avaliação técnica. Certo. E gera um alívio financeiro significativo para essas pessoas, imagino. Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, concursos. Sempre tem novidade, né? Saiu o resultado preliminar da avaliação psicológica para os concursos de professor. Edital 10.5/2025. É aquela fase que sempre gera bastante expectativa, né? A psicológica. Sim. E a lista que publicaram só tem os nomes dos candidatos que foram indicados, ou seja, considerados aptos. E quem não tá na lista? Recebe o laudo individualmente por e-mail criptografado, a senha vai por SMS para garantir a segurança. Interessante esse cuidado com a confidencialidade. E claro, tem prazo para recurso de 18 a 20 de agosto. E tem até uma entrevista devolutiva presencial lá na Fundatec, dias 16 e 17, para quem quiser entender o resultado. Pode até levar um psicólogo junto, mas tem regras. Esse procedimento parece buscar um equilíbrio, né? Entre a necessidade da avaliação e o direito do candidato de entender e contestar. A entrevista devolutiva é um bom mecanismo para isso. Transparência. Ainda em seleções, mas agora um processo simplificado para agente de serviços técnicos e operacionais. Edital 10.4/2025. Ah, sim. O que saiu? Publicaram o resultado do sorteio de desempate. Usaram aquele sistema de letra e número e saiu também a classificação definitiva. E teve alguma coisa diferente? Teve uma correção na nota de um candidato, o Alexandre César Alves da Silva. Parece que erraram na contagem do tempo de experiência dele. Aí corrigiram. Olha aí, isso é relevante. Mostra, primeiro, que precisa ter um método claro para desempate como sorteio. Segundo, e talvez mais importante, a própria administração reconhecendo um erro e corrigindo. Isso é bom, né? Passa confiança. Exato. Erros podem acontecer, mas admitir e corrigir é fundamental para garantir a justiça do processo todo. Mostra lisura. E, para fechar, 2 notas mais rápidas. A Secretaria da Cultura homologou 3 inscrições num edital de credenciamento de oficineiros, o Rafael Macedo da Silva, o Giovanni Trindade Pereira e a Isadora Mércio Bavaresco. Certo. Credenciamento Paulo André Russo, né? Com CNPJs e tudo, mostra a gestão na área cultural também. E a IPTC do Trânsito publicou uma portaria só para corrigir o nome de um permissionário de táxi. Tinha saído errado numa publicação anterior sobre extinção da permissão dele. Ah, o prefixo 3821. Isso reforça de novo a necessidade de precisão, né, nos atos oficiais e a importância de retificar quando algo sai errado, para garantir a segurança jurídica. Da cultura ao transporte, a máquina não para. Olhando para tudo isso, então, desde a organização da SMAP, passando pelas decisões individuais, concursos até essas correções, o que a gente tira disso tudo? Olha, o que a gente vê é como se fosse um mosaico, né? Várias peças que, juntas, mostram a engrenagem da administração municipal funcionando. Tem a organização lá de cima, da estrutura interna, com a IN 010... nos editais de concurso e seleção. Sim, com regras, prazos, recursos. Tem as decisões que mexem diretamente com a vida do servidor e do pensionista, como lá no DMAE e no Previmpa. E tem a gestão do dia a dia dos serviços, tipo cultura, transporte, como a gente viu. É uma visão bem ampla, né? E a reflexão que fica, talvez, é qual é o tamanho real do esforço administrativo, burocrático, regulatório, que precisa acontecer todo santo dia para uma cidade como a nossa funcionar. A gente viu só alguns exemplos pontuais hoje. Mas dá para imaginar a dimensão dessa operação contínua, complexa e muitas vezes invisível para a maioria das pessoas. Fica essa provocação sobre essa complexidade toda que está por trás do funcionamento da cidade. Último capítulo. Executivo e executivo pessoal.
Mergulhando direto aqui nas movimentações de pessoal, vemos algumas viagens autorizadas, né? Sim, sim. Pessoal da Fazenda e uma colega indo para um evento de liderança feminina. Isso, lá em Campo Grande. E também o diretor-presidente do DEMAI, né? Indo para o Rio. Reuniões técnicas, empresas, BNDES, uma agenda focada em articulação externa, parece. A outra viagem mais para capacitação mesmo. E interessante que são ações que geram um ônus para o município, né? Tá lá na Lei Complementar 133. Exato, está previsto. E olha, ainda no DEMAI e na saúde, dispensas do registro eletrônico de ponto, até 2028. Isso geralmente é para dar mais flexibilidade, né? Para quem trabalha muito na rua ou tem horários mais complexos. Exatamente. Funções que não se encaixam tão bem no bate-ponto tradicional, digamos assim. Tá, mudando de assunto, mas ainda é em controle. Segurança. 5 sindicâncias abertas de uma vez. Todas com base na mesma lei, a 9.970. 5 de uma vez? Chama atenção. Pois é. O que pode indicar isso, essa concentração? Olha, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser só coincidência, casos que chegaram juntos para análise. Ou talvez um esforço maior para investigar denúncias que estavam paradas. Ou um aperto nos controles internos ali da secretaria. Também. É possível. A sindicância é o caminho normal para apurar fatos, né? Esclarecer dúvidas, investigar possíveis irregularidades. É procedimento padrão. Entendi. Bom, enquanto uns são investigados, outros estão recebendo incentivos. Lá na Administração e Patrimônio, a GIP, né? A gratificação de incentivo à produtividade. Ah, sim. A GIP. Teve gente que teve a GIP nível 4 cessada e logo depois recebeu a nível 6. Mas essa nível 6 vinculada à função de fiscal de contrato. Sim. Interessante essa vinculação. A GIP é isso mesmo, um instrumento para, incentivar o desempenho, reconhecer responsabilidades extras. E essa mudança de nível, especificamente para fiscal de contrato. Isso sugere talvez uma valorização maior dessa função, ou uma necessidade de ter gente mais experiente, com um incentivo maior, cuidando da fiscalização. Tem até um decreto novo aí regulamentando, o 23.320. Ah, tá. Faz sentido. E na saúde? Muita movimentação também, né? Designações para chefia, assessoria. Sim, muitas substituições por férias, licença, uma enfermeira temporária convocada para serviço noturno também. Parece aquela gestão do dia a dia, né? Para não deixar a peteca cair e garantir que as equipes continuem funcionando. Exatamente. É a rotina administrativa, mas é crucial, principalmente na saúde, né? Não pode parar. Tudo com base na Lei 133, o Estatuto Geral. E também vimos gente saindo por vontade própria. Exoneração a pedido na educação e na assistência social. Decisões pessoais dos servidores, acontece. E teve um servidor da saúde que estava cedido para a Assembleia Legislativa e agora voltou, né? Sim, o Ricardo Arendt Heisbert. Ele retorna para o órgão de origem. Isso, claro, mexe um pouco com a configuração da equipe lá na saúde. Recompõe a força de trabalho. Agora, um ponto que pipocou em várias secretarias: obras, serviços urbanos, desenvolvimento econômico, esporte, DMIU, um monte de gente sendo designada como fiscal de contrato. Ah, isso sim. Muita designação. É uma lista grande de empresas, Mapdata de tecnologia, várias de transporte, Orbenk de limpeza, Bamex Consultoria. Essa quantidade mostra o volume de contratos que a prefeitura gerencia, né? E a importância de ter alguém acompanhando de perto. O fiscal é essencial, então. Com certeza. É o olho da administração na execução do contrato. Ele que verifica se o serviço está sendo entregue como combinado, se o dinheiro público está sendo bem usado. Essa quantidade de nomeações e até alterações em designações antigas mostra que essa supervisão está ativa. É um trabalho constante. Entendi. E para fechar o ciclo de vida funcional, digamos assim, o Previmpa. Muitas aposentadorias publicadas. Ah, o pessoal encerrando a carreira. Momento importante. Sim, vários nomes. Rogério Penha de Lima, Lucimar Lencina, Ubiratã Teixeira. Aposentadorias voluntárias, por idade, tempo de contribuição ou mesmo por incapacidade permanente. E cada caso segue uma regra, né?
Depende de quando entrou, se tem paridade, se é pela média, é complexo. E também tem as pensões, né? Concessão, retificação, exclusão de quem faleceu. Verdade. A gestão previdenciária é um capítulo à parte. Com certeza. E com tanta gente experiente saindo, fica sempre aquela questão, né? Como fica a passagem do conhecimento, a memória da instituição? Boa pergunta. Para finalizar, uma leva de despachos sobre pedidos variados dos servidores. Ah, sim, aquela parte mais administrativa do dia a dia. Isso. Pedido para suspender auxílio alimentação, abono de permanência negado, inclusão de tempo de serviço, afastamento para estudo, até isenção de imposto de renda para aposentado com doença grave. E essa isenção depende de laudo médico, um processo cuidadoso. Mostra a variedade de direitos e situações que a administração precisa analisar, sempre seguindo a lei. E teve uma instrução normativa da ESMAP, a Secretaria de Administração, sobre referência de exercício dos postos de confiança. Uma norma interna para organizar a casa, provavelmente. Padronizar como esses cargos funcionam na estrutura. Olhando para tudo isso, fica bem claro, né? A máquina pública está sempre se ajustando. Equipes, cargos, benefícios, tudo em movimento. Sem dúvida. É um organismo vivo, né? E a reflexão que sempre fica é: como é que toda essa movimentação interna, cada pequena portaria, cada designação, cada aposentadoria, impacta lá na ponta? Lá no serviço que chega para o cidadão. Exato. Como isso se traduz em qualidade, em eficiência para quem usa os serviços da prefeitura? Essa é a grande questão, né? Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.